Olá pessoal, vou explicar para vocês aqui uma solução definitiva para você que é microempreendedor individual ou até você também que quer saber mais sobre esse processo, né, da obrigatoriedade do MEI, porque tem muitos até profissionais de contabilidade, muitas pessoas, não só os MEIs, até pessoas que trabalham na área financeira e administrativa que possuem dúvidas com relação ao correto cumprimento da legislação do microempreendedor individual. É uma área meio obscura, parece tudo muito simples e ao mesmo tempo não é tão simples assim. É necessário cumprir algumas regras aí, tá? Uma delas é uma que muita gente não sabe, que é o relatório mensal de receitas brutas. O MEI é obrigado a declarar tudo que ele comprou e tudo que ele vendeu, mas principalmente tudo o que ele vendeu e como ele vendeu. Por que eu digo como ele vendeu? Porque o MEI ele é sim dispensado de nota fiscal quando ele presta serviço ou vende alguma mercadoria ou produto para uma pessoa física, né? Se a pessoa física não solicitar essa nota, ele é dispensado, assim como também ele é dispensado de contabilidade. Porém, o que acontece? Ele é dispensado de nota fiscal para pessoa física, mas não é dispensado para pessoa jurídica, certo? E a partir de abril agora, a nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional será obrigatória, né? Fazer a emissão dessa nota aí. Né? Claro que continua dispensável para pessoa física. E a contabilidade? A contabilidade também é dispensado, porém, não é dispensado de pagar imposto de renda na pessoa física caso ele resgate lucro acima do isento, tá? Então, muitos MEIs aí estão na mira do leão, né, na mira da malha da Receita Federal, porque muitos estão fazendo muita confusão. Confusão patrimonial, né? Isso daí é um assunto de um outro conteúdo aí, mas hoje eu quero falar sobre essa organização que você precisa fazer se você é um MEI, tá? Que não tem contador, não tem contabilidade, você faz por conta própria. Parabéns, mas eu quero ensinar a você como fazer isso corretamente e através de uma ferramenta simples, uma planilha de Excel totalmente integrada que vai fazer todas as obrigações do MEI que você precisa fazer, tanto mensais quanto anuais. Essa é a planilha integrada, a planilha automática aqui que eu elaborei para você que é microempreendedor individual. Você só tem que fazer uma coisa, você não precisa conhecer de Excel, você não precisa conhecer a legislação a fundo, a legislação do MEI. A única coisa que você precisa fazer é classificar as contas de receita e de despesa. Até as contas eu já deixei automática aqui para você escolher, tá? Então vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro para você, acredito eu. Então, eu vou aqui fazer um novo lançamento aqui. Essa é uma planilha de janeiro. Vamos supor que você está iniciando aí uma MEI em janeiro de 2023. Então você vai colocar um lançamento, vamos colocar aqui um lançamento no dia 31/1 de 2023. Vamos colocar que esse lançamento é uma receita. Veja que você tem que escolher o tipo de lançamento que você vai fazer, se ele é uma receita, se ele é uma despesa. Isso daqui é um fluxo de caixa diário e depois o relatório dá o fluxo de caixa mensal. Fica vendo como essa planilha é fantástica. Veja que você não precisa saber nada de Excel. Você só vai digitar aqui a data do lançamento, que é o fato de quando você está lançando, classificar se você quer uma receita, lançar uma despesa, uma receita. Receita é o seu faturamento bruto, tá? É aquilo que você vendeu. E aí você fala para mim, Marcos, eu vendi sem nota fiscal. Ou então eu vendi com nota fiscal, não importa. Você tem exatamente 8 classificações do tipo de receita, do tipo de faturamento que você efetuou e basta você escolher uma delas. Assim que você estiver escolhendo uma delas dentro da sua atividade, ela vai alimentar automaticamente diversos relatórios que eu vou demonstrar para você, tá? Então, se você é uma empresa que revende mercadoria, um comércio, simples comércio, você vai escolher aqui se é revenda de mercadoria com nota fiscal ou sem nota fiscal. Se você vende um produto artesanal, por exemplo, tá? Você que compra matéria-prima, transforma, então você vende um produto. Não muda muito com relação à parte comercial, mas com relação lá no final, isso muda. Então, você vai ter que classificar se é uma venda de produto com nota fiscal ou sem nota fiscal. Se você é prestador de serviço, tá? Você vai classificar se você fez um serviço com nota fiscal de serviço
ou sem nota fiscal de serviço. E por fim, se você é transporte de cargas, se você é um transporte de cargas ou até de passageiros na sua região local, né, no seu município, você vai colocar aqui, ó, transportes de passageiros, tá? Se você, na verdade, é uma empresa de transporte de carga ou passageiro, a nota que você efetua é uma nota de serviço, então você pode colocar de serviço. Porém, se você é uma empresa de transporte, transportadora que faz fretes fora do seu município e emite aquele conhecimento de transporte eletrônico, por exemplo, se você é meio caminhoneiro, aí você vai escolher aqui transporte de cargas com conhecimento de transporte eletrônico. Mas basicamente, a grande maioria vai se enquadrar aqui, ó, venda de mercadoria com ou sem nota, ou então serviços prestados com ou sem nota, tá? Então é só você escolher aqui essa classificação, vamos colocar aqui R$1.000, por exemplo, e o vencimento é o próprio final do mês. Eu vou colocar que eu vendi para o meu cliente com uma duplicata a pagar. Porém, ele não pagou essa duplicata, tá? Se ele não pagou, está em atraso. E aqui o sistema já automaticamente calcula o período que está em atraso com base na data que você está preenchendo. Por exemplo, hoje eu estou na data 30/3. Esse boleto venceu em 31/1, então já tem 58 dias que você precisa cobrar esse seu cliente. Fantástico isso, não é? E outra coisa que é fantástica, que também é um controle financeiro. Veja que alimenta o contas a pagar, ou seja, aquela conta que você tem atrasado. Eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo aqui, ó, de compra de mercadoria, despesa de compra de mercadoria, R$500, que venceu dia 31 e eu não paguei. Então, tá aqui, como não, eu escolhi aqui, né, não, e ele me deu o atraso que eu tenho que honrar esse compromisso com o meu cliente. Então, veja que o meu cliente não, meu fornecedor, né? Então veja que você tem os compromissos com o seu fornecedor e o cliente que não honrou os compromissos com você. Isso vai alimentar o quê? Vai alimentar o conta a pagar ou o conta a receber. Então nós temos aqui as flagzinhas, ó. Conta a pagar, eu tenho uma conta no valor de R$500. Contas a receber, eu tenho duas contas no valor de R$2.000. E tenho a totalização do meu faturamento, são 3 notas que eu fiz, fazendo o valor de 8.250, e eu tenho a totalização de todos os meus volumes de despesas, são 3 despesas, e o valor total dessas despesas. Pronto, veja que você só precisou fazer alguns cliques aqui e digitar algumas datas e alguns valores. Só isso que você precisa fazer, tá? Você vai pegar aquele montante no final do dia e vai fazer aqui o preenchimento, ou então no final do mês, tá? Se não tiver muito. Você tem aqui, ó, até 120 linhas aqui para fazer o preenchimento. E você tem aqui, por exemplo, de despesas, você já tem a classificação aqui, um rol de despesas que eu já fiz deduzindo os meus clientes mês, que não passa disso. Se porventura não tiver uma despesa aqui neste rol de despesa, você vai colocar no outros aqui, tá bom? Então assim você vai fazer mês a mês. Após você fazer o fechamento todinho do ano, lançando mês a mês, alimentando as informações e fazendo o controle aqui, né, a observação, você vai clicar aqui, ó, navegar aqui no menu aqui superior, tá vendo? Eu fiz um formato de navegação automática. Você vai em análise de gráfico. Você precisa entender de gráfico? Não. Você precisa entender necessariamente de análise? Também não. Você vai precisar digitar aqui? Absolutamente não. Você só vai ver, analisar. Isso aqui é só um método de gerenciamento das suas contas, das suas receitas. Eu vou explicar para você entender um pouquinho. Olha, aqui está o tipo de receitas, tá? Você teve receitas de vendas de mercadoria e você teve receita de serviços prestados. Aqui está colocando direitinho e ainda tem um gráfico. Veja que nesse gráfico, essa parte maior em verde é justamente representando a receita de prestação de serviço. Está muito intuitivo, está muito claro, eu tenho certeza que você vai gostar e vai entender, vai se divertir muito com essa planilha aqui. Olha, você vem aqui em despesa, ainda em análise de gráficos, você vai saber exatamente qual foi a sua maior despesa dentro do gráfico, você vai perceber, e também aqui o rol de despesas, meses a mês, e o somatório do ano, e o que mais? A porcentagem que essa despesa representa no seu montante, no valor total do ano, tá? Então, por exemplo, eu poderia dizer aqui para você, ó, que 5.208 representa a minha maior despesa. No gráfico, eu vejo aqui que a parte verde representa justamente os 5.208. E essa porcentagem de 69,5% é a maior porcentagem, ou seja, mais do que 50% da minha despesa com Prolabore é
é despesa com Prolabore. Ainda bem, porque o Prolabore é uma despesa que é uma retirada, um resgate que você retira da empresa. O MEI tem direito a pelo menos um salário mínimo, tá? O MEI tem direito a mais? Tem, mas eu não sugiro. Eu sugiro que você retire apenas um salário mínimo, tá? Contas a pagar e receber. Contas a pagar e receber é aquela flagzinha que alimentou. Aquela conta que você deixou de pagar vira contas a pagar. E aquela conta que você deixou de receber por atraso do seu cliente, né, alimenta o conta a pagar. Então isso vai fazer aqui, ó, um relatório gráfico e um relatório aqui, ó, de unidades que deixaram de pagar e o valor montante, né, em valor de moeda, de quanto que deixaram de te pagar. Você vai ter esse controle. O gráfico vai ser alimentado, ele vai criar um gráfico de tendência, né? Qual que é a análise que você tem que fazer desse gráfico? Simplesmente o seguinte: se a linha vermelha estiver ultrapassando a linha verde, significa que você tem mais contas a pagar do que contas a receber. É um perigo, mas dificilmente vai acontecer isso. Mas é só para você saber a análise que você tem que fazer deste gráfico. Fluxo de caixa anual. O fluxo de caixa anual é a parte que eu mais gosto. Por quê? Porque aqui você vai ter o saldo inicial daquele mês, o saldo final, o total das despesas, e aqui, se tiver em saldo negativo, ele vai ficar em vermelho. A única linha que ele fixa em vermelho é a linha de despesa, porque de fato despesa subtrai, tá? E aí ele vai alimentando o saldo final, que é o saldo acumulado, tá? E no final você vai ter exatamente todo o faturamento bruto ou receita que você teve no ano, todas as despesas e a subtração vai ter o resultado final anual, tá? E o gráfico, qual a análise do gráfico que você deve fazer? A análise do gráfico, você vai ver aí que nessa linha de tendência, essa linha amarela, o gráfico verde é o tanto de faturamento, né, de receitas que você teve, de notas ou sem notas, o faturamento. O gráfico vermelho é o tanto de despesa, então é importante que o gráfico verde sempre seja maior, ou seja, é importante que você tenha mais venda do que despesa, sem dúvida nenhuma. E a boa análise gráfica é que seja exponencial, ou seja, essa linha amarela, ela mantenha-se sempre crescente, exponencial. Significa que o seu faturamento cada vez está melhor, né? Se porventura ela estiver em declive, significa que o seu faturamento está em déficit, ele está caindo, né? E se ela estiver linear, como nós estamos vendo aqui, ó, ela estiver, né, numa linha reta, significa que ela aqui está estável. Exatamente, você está faturando, né, sempre a mesma porcentagem com relação à sua despesa, tá? Essa é a análise de gráfico. Veja que nessa planilha ainda estou te dando um tutorial de análise de gráfico, muito interessante, né? Então, por fim, a mágica acontece agora aqui, ó, o mais importante para você. Você sabia que o relatório mensal de receitas brutas é uma obrigação mensal do MEI? Muita gente não sabe disso e não está fazendo. E não fazer isso pode ter um problema de fiscalização com sua empresa, tá? Então, é uma obrigação do MEI e muitos MEIs, se quiserem fazer isto, tem que ir lá no site da Receita Federal, imprimir esse relatório é em PDF, você tem que imprimir na sua impressora e pegar uma caneta e fazer isso de forma manuscrita, né? Bem arcaica. Então, eu peguei este relatório em PDF, transformei ele em um relatório em Excel e integrei automaticamente aqueles lançamentos que você irá classificar com essa planilha. Veja aqui, ó, tá travada, você não consegue fazer caca, você não consegue fazer erro aqui. A única coisa que está destravado aqui, ó, é o CNPJ, é o nome da sua empresa e o período de cada mês, né? Você vai fazer isso, você vai imprimir a primeira página, veja que eu estou com a linha azul aqui, ó, da impressão. Você vai imprimir apenas a primeira página. Você deve colocar a data do final do mês e fazer uma assinatura. Pegar todos os seus relatórios comprobatórios, ou seja, notas fiscais emitidas, né, um extrato bancário da sua empresa no final do mês para comprovar todos os recebimentos dos seus clientes que você classificou, declarou lá no relatório diário. E você vai pegar os relatórios esse relatório mensal e vai grampear, né, ou colocar um clips de todas aquelas despesas e receitas obtidas, né, faturamentos obtidos neste mês. A planilha já está alimentada automaticamente. Você só vai imprimir essa primeira página, pegar um envelope ou um arquivo que você queira e pegar todos os documentos comprobatórios, colocar um clips ou grampear e guardar. Pronto.
você está fazendo tudo bem corretamente, tá? Mesmo sem contabilidade, mesmo sem saber mexer em Excel. E assim você vai fazer, mês a mês. Tá vendo que a planilha já está pronta. Você só precisa arquivar os documentos, tá? Beleza. Agora, qual é o plus que eu estou te dando aí junto de brinde nessa planilha? Um cômputo geral. O final do mês de dezembro, anual, né, o final anual, você vai ter todas as receitas que você teve já dentro deste relatório e você vai abrir a sua declaração anual do DAS-NCMEI, né? Para quem já declarou sabe, é só colocar o CNPJ, ela abre. Só que ela abre aqui e ninguém sabe como preencher, né? Aí contrata um contador só para preencher. Para mim é bom que sou contador, né? Para mim é um serviço relativamente simples. É por isso que eu faço a baixo custo. Mas mais baixo custo ainda é essa planilha, porque ela é uma planilha, é uma ferramenta e ela é um tutorial, é uma aula grátis para você, né? Então, a planilha não é totalmente grátis, né? Só estou cobrando o preço do custo, mas veja bem, eu estou te dando também um tutorial aqui de como que você vai lançar. Depois que vai estar tudo automaticamente preenchido aqui, você está tendo o tutorial, tá vendo? Ó, onde você vai preencher cada campo e algumas observações que devem ser feitas aqui, tá? Por fim, um outro plus de brinde para você, um informe de rendimento. Porque fica aquela pergunta que até contadores e até pessoas que trabalham na área financeira não sabem muitas vezes responder. O MEI é obrigado a declarar a declaração de imposto de renda de pessoa física, aquela de ajuste anual, do titular da MEI? Então depende, tá? Depende das regras. Mas o MEI não sabe como fazer esse cálculo. Então aqui a planilha está integrada também. Veja aqui, você só vai mudar, ó, não tem como preencher coisa errada, tá vendo? Ó, ela está travada. Você só vai mudar este campo, que é o campo do ano que você, o ano calendário, né, o ano corrente que ocorreu todas essas despesas. Você vai colocar o nome da sua MEI, o CNPJ da sua MEI, o seu CPF do titular da MEI e o nome do titular da MEI, que muito é parecido com o nome próprio empresarial, mas não é a mesma coisa perante o fisco, tá? Por isso que você deve fazer dessa forma. E aí o Prolabore vai ser alimentado automaticamente. Quando você colocar a despesa de Prolabore lá, que é de um salário mínimo, hoje o salário mínimo é de 1.302, fala, Marco, eu não quero retirar Prolabore. Não, o MEI tem direito a retirar Prolabore e deve retirar Prolabore, tá? Então você vai colocando o Prolabore lá, ele vai alimentando aqui. O que eu sugiro é, se você fizer um Prolabore acima de um salário mínimo, que não faça acima de R$ 1.903, porque senão, a partir de acima de R$ 1.903, você vai ter imposto de renda a pagar, quando você for fazer a sua declaração de ajuste anual pessoa física, tá? Mas se você quiser, você pode fazer, mas você vai ter imposto de renda a pagar, porém o correto é você pagar esse imposto de renda no mês, tá? Então, por isso que eu digo para você, o que eu sugiro, é mantenha em um salário mínimo a sua retirada, o seu resgate de Prolabore, tá? Se você manter o seu salário, o seu Prolabore em um salário mínimo, basta você fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, igual a este valor aqui, ó, a esta fichinha aqui, vezes 0,5, tá? O que quer dizer isso? Que você, quando paga o DAS, você paga 5% de INSS dentro do DAS. Esse INSS é para efeito da sua aposentadoria por idade, né? Então, quem recolhe o DAS-MEI em dia tem direito a resgate de Prolabore. E quando esse Prolabore ser alimentado aqui no informe de rendimento, você pode colocar que houve um recolhimento de 5% sobre esse valor aqui, porque você já pagou na DAS o INSS. Então, essa parte aqui, ó, veja que é contribuição à Previdência Oficial. Então, isso foi o seu resgate de Prolabore, isso é rendimento do seu trabalho na MEI, tá? E isso é um rendimento tributável. E qual é a tributação que ele sofre? É a tributação de INSS. Só do INSS. Se o valor for um valor que no mês você recolheu acima de R$ 1.903, aí você sofre também incidência de imposto de renda, e aí é outros 500. Eu só estou te ensinando o básico aqui, para que você venha manter dessa forma, que essa forma, como contador, estou te orientando, um tutorial para você fazer o melhor uso dessa planilha e entender direitinho como que você deve declarar a sua DASN-MEI anual, a sua declaração
de despesas e faturamento mensal, e também, se você quiser também declarar na declaração anual de ajuste do imposto de renda de pessoa física, do titular da MEI, tá? E aqui, ó, esse cálculo que é tão complexo, muita gente se perde aqui, já está automático, tá? Qual que é o cálculo? Se você é uma empresa exclusivamente prestadora de serviço, você vai ter uma tributação aqui de lucro isento que vai estar automaticamente tributando 32% do seu faturamento bruto, né? Muita gente não sabe nem o que é receita bruta, faturamento bruto. Isso aqui nem importa, porque a automação já está sendo feita aqui, ó. Nesse exemplo, aquele faturamento que eu tive, tá? Vezes 32%, que é o faturamento do serviço, já está me dando aqui quanto que eu posso fazer de lucro isento, tá? Então, se eu sou um MEI, prestador de serviço, eu já sei, é só eu colocar 8 mil aqui, ó. Tá vendo? Porque já me deu o resultado aqui. Tá? Ah, Marco, mas eu sou MEI, prestador de serviço, mas eu também tenho uma atividade comercial, eu tenho as duas. Tá bom, então você, como exemplo aqui, eu coloquei nota fiscal de serviço e nota fiscal de venda de mercadoria. Né? É normal ter essas duas atividades. Na hora que você abre sua MEI, você coloca que é um prestador de serviço de uma determinada prestação de serviço e também coloca que é um comerciante, não tem problema. Tá? Aqui vai dar os cálculos também. Então você vai fazer o quê? Pegar aqui nesse exemplo, R$8 mil mais o comércio que você teve aqui, ó, R$400. Então você vai colocar R$8.400, tá? Esse vídeo tutorial vai ficar para ser revisto. É uma orientação vitalícia para você, tá? Que eu vou deixar inclusive no meu canal do YouTube. Se você for transporte de passageiros, tá? O transporte de cargas, ele sofre 8% apenas de lucro isento, tá? Ele só tem direito a 8% de lucro isento. Mas se for transporte de passageiros, ele tem uma carga um pouquinho maior, é 16%. Você pode ter direito de resgatar 16% como lucro isento, tá? Como a gente não lançou nenhum exemplo como transporte de passageiro, aqui tá zero, né? Porque não é o caso, tá? Mas por fim, é só para que você entenda. Pode ser você MEI caminhoneiro, pode ser você MEI prestador de serviço, pode ser você MEI transportador de cargas, né? Ou MEI comércio ou de produto ou de mercadoria. Essa planilha vai servir para todos vocês, tá? Todos vocês. Está num preço extremamente acessível, apenas para arcar com os meus custos aqui. Eu estou fornecendo ela praticamente de graça. Uma ferramenta que é escassa no mercado. Você não vai achar nenhuma planilha como essa que faça essa integração. É exclusivamente aqui um produto elaborado por mim, tá? Quem me conhece já sabe que eu tenho muito conteúdo a respeito dos microempreendedores individuais. Lá no meu canal Contabilidade dá Resultado, né? @Contabilidade dá Resultado, você vai encontrar meu canal lá no YouTube. E se você quiser também, tem um escritório, sou fundador aqui da MK Contatec Assessoria Contábil, se você quiser alguns serviços aqui. Este curso aqui, que é um curso uma ferramenta, né? Eu vou estar disponibilizando lá no canal da minha contabilidade também, tá? Mas tenho aqui postado no Hotmart para que você tenha a disponibilidade de simplesmente assistir esse vídeo, né? Enquanto você faz o download da sua planilha Excel e vai utilizando ela e todas as dúvidas que você tiver, esse vídeo tutorial vai estar sempre aqui postado como uma orientação, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que realmente seja útil para você, que você venha ter bons resultados, que você venha ser próspero em seus negócios, tá certo? Muito obrigado por adquirir esse produto e lembre-se, contabilidade dá resultado.